Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa apresentação de hoje. Eu sou o Claudinei, sou representante da empresa Sysconf Software. Hoje eu vou mostrar para os senhores aí como nós podemos fazer alterações nos dados dos arquivos XML de NFE, né, utilizando o nosso sistema, que é o SPED-XML Excel Sysconf. É o sistema que eu estou mostrando para os senhores aqui, está na área de trabalho. Eu vou executar aqui o sistema para que ele abra, né, a sua interface, para que possa mostrar para os senhores o processo de conversão do arquivo. Esse sistema ele está disponível no nosso site, o usuário pode baixar ele e testá-lo por 15 dias gratuitamente, né? Basta o usuário abrir o nosso site, né, lá em www.sysconf.com.br, ir na opção Produtos, SPED-XML Excel Sysconf. Aqui o usuário tem a opção de baixar, experimentar por 15 dias grátis, né? Eu vou minimizar aqui. Já com o sistema aberto, eu tenho a opção aqui de vir na opção SPED-XML Excel, XML de NFE, né? O sistema tem outras opções também de converter arquivo SPED, FD contribuições para o Excel e vice-versa, né? Posso converter também o AECD ou AECF, né, que é o SPED contábil, para o Excel e retornar para o formato original. Mas nesta apresentação específica nós vamos falar a respeito do XML de NFE, Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55. Então aqui eu tenho a opção de importar o arquivo XML de NFE para o Excel. Quando eu clico nesta opção, eu tenho a opção aqui de selecionar o diretório, ou seja, selecionar a pasta onde estão os arquivos XML de NFE. Eu já deixei alguns arquivos separados aqui, então eu vou localizá-los para que nós possamos realizar o teste de alteração dos dados, né? Selecionei os arquivos. Neste caso em específico, os meus arquivos XML são de Simples Nacional e eu vou alterá-los para o formato para um regime normal, né? Um regime de tributação normal. O que nós vamos alterar? Vamos alterar de imediato a tributação do ICMS desses produtos, né? Então, aqui eu vou pedir para converter, né? Quando eu clicar em exportar para o Excel, o sistema vai criar um arquivo de Excel nesse diretório aqui, né? Então, esse arquivo de Excel é o arquivo que nós vamos fazer as alterações. Então, vou dar um OK, vou fechar aqui, vou minimizar, vou ir lá na pasta, né? Que vai ter o arquivo de Excel que foi criado pelo sistema. Então, quando eu abro este arquivo, eu consigo visualizar todos os dados constantes no XML, como os dados da identificação inicial do XML, que identifica a versão que o arquivo XML foi gerado, chave de acesso da nota, o código da unidade de federação, da UF, né, o código da nota fiscal, natureza de operação, modelo do documento fiscal, série, o número da nota fiscal, data de emissão, data de saída da mercadoria do estabelecimento. Aqui eu tenho uma informação importante no caso que nós precisamos alterar. No caso, minha empresa é do Simples, né? Eu preciso alterar aqui. Deixa eu ver se é nesses dados principais aqui que eu tenho o CRT. Deixa eu ver. Eu preciso alterar. Não, não é aqui. Aqui eu tenho os dados do emitente, né? Então, nos dados do emitente acho que tem o CRT. Deixa eu ver. Não é também? CRT. É sim. É aqui nos dados do emitente, ok? O que vem a ser isso daí? A gente já vai explicar já. Então, o emitente é a empresa que emitiu, né, o arquivo XML, né? No caso, a empresa que está vendendo, né, a mercadoria. Aqui eu tenho todos os dados cadastrais, como CNPJ, a razão social, o endereço, a UF, né, o código de município, código de país, o país, a inscrição estadual, enfim. E aqui eu tenho o campo CRT, que me identifica se o contribuinte emitente, se ele é do Simples Nacional ou se ele é do regime de tributação normal. 1 significa que ele é do Simples Nacional.
2 significa que ele é do Simples Nacional, né? Com limite de faturamento, mas é simples também. E o 3 são as empresas de regime de tributação normal, as empresas RPAs. Então, no caso aqui, a empresa emitiu o XML como simples, eu vou alterar a tributação, né, para tributação normal. Então, a primeira informação que eu vou mudar nos dados do emitente, o CRT eu vou colocar como tributação normal, vou tirar do simples. O destinatário são os dados da empresa que comprou a mercadoria, que adquiriu a mercadoria, né? Então tem todos os dados cadastrais do destinatário. Aqui eu tenho os dados do item, então aqui é os dados mais importantes que eu preciso me ater, que são os dados do cadastro dos produtos. Eu tenho o código de barras, eu tenho a descrição dos produtos, o NCM, o código SEST, né? Então tem o CFOP. Aqui, por exemplo, eu vou alterar, o CFOP está 501, vou colocar tudo que é 502. Os campos eles estão formatados como texto, então, estão personalizados, quando eu altero ele fica como se fosse numérico. Para que eu consiga a formatação correta, eu posso usar o símbolo da apóstrofe aqui, ó, que está do lado do número 1 no teclado. Eu posso usar apóstrofe, colocar o que eu quero digitar, ele mantém o padrão que eu quero. Então vou alterar aqui tudo para 502. Tem a unidade de medida, tem o valor do produto, tenho aqui os dados do Simples Nacional. Quer ver? Já já ele aparece aqui para nós. Aqui no campo na planilha que tem as informações dos itens, eu tenho bastante informações aqui, né? Aqui eu tenho o tipo de ICMS, a origem do ICMS e o CST de ICMS. Esses dados são todos dados referentes a Simples Nacional, ok? Vamos alterá-los. Aqui não tem percentual de ICMS, no Simples Nacional não tem essas informações, ok? Fazendo com pouco XML, de repente vocês devem ter bastante, né, XML. No caso aí, eu vou precisar alterar, no caso, esse tipo do ICMS, né? Esse tipo do ICMS, no caso ali ele está SN, mas eu vou alterar ele para tipo de ICMS. Deixa eu ver como que eu posso alterar no XML quando a tributação é normal. O CSOSN eu vou deletar, que não vai ter mais. Então a empresa está deixando de ser simples, né? Aqui é o ICMS, código CSOSN é código de situação no Simples Nacional, né? Vamos lá. O tipo de ICMS aqui vai ser ICMS 00. Não vai ser mais Simples Nacional, vai ser ICMS 00, que significa tributado, né? Eu tenho só o 00? Não, eu poderia ter o ICMS 10, né, que é substituição tributária, poderia ter o ICMS 20, que é com redução de base, o ICMS 30, que é com redução de base e IST, pode ser o 40, que é isento, pode ser o 50, que é diferimento, enfim, pode ter várias situações. No caso específico aqui, no nosso caso, vai ser ICMS 00. 00 significa que é tributado, ok? E aqui eu tenho o ICMS CST, né, que é o CST do ICMS. No nosso caso aqui é 00, tributado integralmente. Para não perder o fio da meada aqui, deixa eu ver. Vai até a linha 11. Então, estou colocando aqui que ele é tributado, ok? No Simples Nacional poderia ser que tivesse preenchido esses campos aqui também. Se eu tivesse mudando para um regime de tributação normal, eu teria que apagar também os dados aqui, ó. Tudo que se refere a Simples teria que ser apagado. Aqui eu tenho o ICMS
base de cálculo e retenção, substituição tributária, não temos substituição tributária, não temos. Aí nós temos aqui o ICMS, modalidade da base de cálculo. Deixa eu ver aqui. Isso eu não vou preencher. ICMS, modalidade da base de cálculo ST. ICMS VBC, né? Então aqui seria o ICMS, a base de cálculo do ICMS, né? A base de cálculo do ICMS eu não vou saber porque a empresa era do Simples, né? Então mudou para RPA. O que eu posso fazer aqui? Posso usar uma fórmula. Qual que seria a fórmula? Seria, vamos lá, o valor total do produto, né? Então vai ser o valor do produto, a base, mais frete. Entra na base de cálculo? Entra. Seguros entra na base de cálculo? Entra. Ixi, já deu erro, porque o seguro lá está zerado. Então vamos fazer o seguinte. Frete, porque eu vou ter que deixar tudo zerado, senão ele não vai aceitar a fórmula. Então vou colocar zeros aqui, né? Vou colocar zeros aqui também, senão a gente tem que criar uma outra fórmula mais bagunçada, né? Então vamos lá, vamos voltar lá onde a gente estava. Então eu estou, ué, eu passei. Cadê a base de cálculo? Aqui, ICMS base de cálculo. Vou até deixar marcado aqui. Base de cálculo, alíquota, ICMS, PICMS, ICMS, VICMS, que é o valor de ICMS, né? Vamos lá. Então, aqui, né, a fórmula ainda, eu coloquei lá na fórmula que eu vou pegar então para o valor do produto, né, mais o valor de frete, mais o valor de seguro, mais o valor de outras despesas acessórias, que é o V outro, e menos o valor de desconto. Esse é o valor da minha base de cálculo do ICMS. Eu vou copiar, vou replicar para os demais itens, ok? Inclusive, se eu tivesse base percentual de redução, eu poderia colocar aqui, ó, vamos supor, tem aquelas empresas que têm percentual de redução 33,33%, ou 0,33 pode ser também. Poderia deixar, eu quero saber a base com a redução. Então eu poderia colocar aqui, né, igual soma, essa seria toda a base, vezes isso daqui, né? Então acharia aqui, na verdade, aqui está 33%, não, então seria, a base seria 66, né, o correto, né? 66, aí daria o percentual de 33. Enfim, é só para vocês terem uma ideia, se por acaso houvesse base reduzida e vocês quisessem informar, né, a questão da redução. Também daria, só criar fórmulas, tem como a gente fazer isso daqui. Mas não vem ao caso, a gente não vai criar, não vai fazer nada em relação à redução de base, mas daria para fazer. Aqui o percentual, né, vou colocar que é um 18%, né, o percentual, ok? Para todos os itens. E aqui eu vou informar o cálculo do ICMS. O cálculo do ICMS vai ser a base de cálculo vezes a alíquota em porcentagem. Então, achei aqui os valores de ICMS, ok? Ok. Então, essa empresa era uma empresa do Simples, agora ela tem a tributação de ICMS normal a 18%. Poderia fazer outros filtros? Poderia. Poderia fazer filtros por NCM, né, por CFOP, para saber quais são os CFOP, se teria tributação ou não, enfim. Dá para fazer vários tipos de alteração. Aí eu tenho o caso dos totais, né? Os totais eu teria que fazer o seguinte, os totais eu vou pedir para, vou colocar uma fórmula aqui para o sistema achar o valor total
do ICMS, né? Então, o valor total do ICMS que está aqui no campo